vamos estudar a lição de número 6. Exatamente. E o tema da nossa lição de hoje é, um lugar onde Deus fala. Mas antes de nós começarmos a nossa lição de hoje, vamos orar, tá bom? Vamos fechar os nossos olhinhos e orar junto comigo. Querido Deus, Papai do céu, neste dia, Pai, te agradecemos por esta oportunidade de aprendermos mais um pouquinho da Tua Palavra. Vem se fazer presente em nosso meio, Senhor, vem tocar nosso coração e nos ensina, Pai, a colocarmos em prática tudo que for aprendido aqui neste dia, Pai. Toma, Pai amado, cada uma dessas Tuas crianças nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa a mim que falo contigo, papai e mamãe de cada um, Pai. Nos guarde, nos livre de todo mal e nos dá uma aula abençoada, em nome de Jesus. Amém. Então, criança, como eu falei para vocês, o título da nossa lição de hoje é esse aqui, um lugar onde Deus fala. Que lugar será esse onde Deus fala, criança? Vocês sabem? O lugar onde Deus fala? Exatamente, a casa de Deus, a igreja, o lugar onde Deus fala frequentemente. Mas não é só lá que Deus fala, mas nós não vamos falar sobre isso agora. Então, criança, agora nós vamos ler o versículo em 1 Samuel 3:10b, que diz assim: Fala, pois o teu servo está escutando. 1 Samuel 3:10b. Muito bem, crianças. Então, vocês conhecem a história de Samuel, não é verdade? Samuel estava dormindo quando ele escutou uma voz que fala, Samuel. Ele se levantou, foi falar com o profeta ali, mas o profeta disse que não queria falar com ele. Mais algumas vezes ele escutou a mesma voz dizendo, Samuel, até que o profeta disse, quando você escute a voz, diga que eis-me aqui. E ele falou, fala, pois o teu servo está escutando. 1 Samuel 3:10b. Então, criança, a nossa história de hoje fala, o tema dela, como vocês viram, é um lugar onde Deus fala. Que lugar é esse onde Deus fala? É a casa de Deus, é a igreja, o templo do Senhor. Lá é um lugar onde Deus fala. E Ele fala de diversas formas. A Bíblia fala que Deus falava antigamente através dos seus profetas. Através dos seus profetas. Quando Deus queria falar com o povo, ele falava primeiramente com o profeta, que era o porta-voz de Deus, e falava com o povo. Quando Deus queria repreender o povo, primeiro ele chamava a atenção dos profetas, e o profeta repreendia o povo. Quando Deus também queria falar o seu plano perfeito, ele falava através do profeta. O profeta era o porta-voz escolhido por Deus para falar com o povo. E essa era uma das formas que Deus falava com o povo. Nós gostamos muito de conversar, né, com os nossos amigos, gostamos de ouvir o que eles têm a dizer, gostamos de falar. Hoje em dia existem várias formas de falar, né, como eu já disse na aula passada, através do Instagram, através do Facebook, né, do WhatsApp, entre outros meios, né, de redes sociais que a gente pode conversar. Mas naquela época, Deus falava com o seu povo através dos profetas. Mas ele também fala de outras formas. Agora eu pergunto para vocês, você já ouviu a voz de Deus? Vocês sabem como Deus pode falar com vocês? Deus pode falar de diversas formas. No passado, Deus falava através de uma brisa suave, através da tempestade. Ele falava através de sonhos. E dessa forma ele falava com o seu povo. E hoje não existe uma só forma de falar, de ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco, através da Bíblia, a sua palavra. É só abrir a Bíblia que você vai escutar Deus falando com você, de diversas formas, com diversos ensinamentos, aconselhamento, consolo, conforto. A palavra de Deus, ela é completa e ela fala aos nossos corações todos os dias, porque ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Mas existem também outras formas de Deus falar conosco. Ele fala também conosco através de um louvor. Você escuta um louvor e aquela letra daquele louvor toca o seu coração naquele momento que você está precisando. Deus também fala com você através do louvor. Ele também fala com você através dos ensinamentos dos nossos pais, dos seus pais, do ensinamento dos mais velhos, dos professores da Escola Bíblica Dominical. Ele fala através de louvores, através da palavra, através dos ensinamentos dos professores, através de uma pregação que o pastor está dando. Deus, ele ainda fala conosco, mas para Deus falar conosco, nós precisamos o quê? Abrir os nossos ouvidos e estar atentos ao que o Senhor quer falar conosco. Às vezes nós não escutamos porque fechamos os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Escutamos o que os amigos dizem, o que as fofocas nas redes sociais falam, fake news, como falam por aí. Escutamos tudo, damos ouvidos tudo, menos o quê? A palavra de Deus. O que foi que Samuel falou para Deus? Fala, pois o teu servo está escutando. Não é verdade?
Então, se você parar para escutar a voz de Deus, você vai aprender muito com Deus, pois Ele quer falar com você em todo momento através da sua palavra. Esta é a forma de Deus falar conosco. Assim como Samuel escutou a voz de Deus porque ele ficou atento, se estivermos atentos a ler a palavra de Deus e a meditar na sua palavra, nós vamos ouvir a voz dele, porque ele fala em todo momento, porque ele é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Não importa as circunstâncias, Deus fala conosco. Até no silêncio, Deus fala conosco. Então, nós temos que estar atentos. Como eu falei para vocês, você pode ouvir a voz de Deus em um louvor. Você pode ouvir a voz de Deus através de ensinamentos dos nossos pais. Mas você também pode ouvir através do profeta, que ainda hoje temos profeta. O último profeta da época foi o profeta João Batista, na época de Jesus. Mas Deus também mandou Jesus para falar com o seu povo. O profeta maior de todos os profetas, o Senhor Jesus Cristo, quando veio à terra, ele falou aos nossos corações, falou aos corações de todos aqueles que estavam dispostos a ouvir a palavra de Deus. E ainda hoje, se você parar e abrir o seu coração para ouvir a voz de Deus, você vai ouvir aquilo que ele tem para falar para você. Depois da morte de Cristo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e assim nós podemos ter livre acesso a conversar com Deus, a falar com ele. Quando Jesus subiu ao céu, ele enviou o Espírito Santo para falar conosco. O Espírito Santo nos mostra qual é a verdade que nós devemos seguir. O Espírito Santo é o maior profeta que Deus nos enviou. E através dele nós sabemos que é só ouvir a palavra de Deus, é só deixar Jesus falar. Como esse hino fala, ó. Fala comigo, fala Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Então, crianças, nós vamos terminar aqui com este louvor e ficarmos com o nosso coração aberto e os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor através da sua palavra, através da oração e através do louvor. Nós podemos falar com Deus e ouvir a voz dele. Basta que nós entreguemos nosso coração e fiquemos atentos para ouvir a voz do Senhor. Não importa as circunstâncias, ele fala conosco até mesmo no silêncio, amém? Vamos fazer uma oração para encerrar? Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estar na Tua presença para aprender da Tua palavra. Quero te pedir, Senhor, vem me abençoar, vem me guardar, me dar a sabedoria do Teu Espírito Santo e abençoar todas as crianças que estão ouvindo essa história, Pai amado, que estão ouvindo essa aula, Senhor. Abençoa unge a mente de cada um, que eles possam, Pai, dar ouvido às Tuas palavras e ouvir a Tua voz, Senhor, e guardá-las no seu coração. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Até a próxima aula, crianças. Tchau.